Você, filho, filha, neto, neta, você tem honrado os seus pais? E você, que é nora, que é genro, tem honrado seu sogro ou a sua sogra? Pois bem, a palavra de hoje é para você. Por isso, peço que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta, compartilha, envia para pelo menos 10 pessoas. Amém? A palavra de hoje é muito séria. E você, como eu disse, que é genro, que é nora, sabia que você deve honrar o seu sogro e a sua sogra? Mas aí você me pergunta, por quê? Porque ele é pai da sua esposa ou do seu esposo. Tecnicamente, vamos dizer que o seu sogro e a sua sogra podem ser o seu pai ou a sua mãe. Para que você entenda o que eu acabei de te dizer, preste atenção na história de Ruth que nós vamos ler 3 versículos do capítulo 1, versículos 16 até o 19. Porém, Ruth respondeu: Não insista para que eu a deixe, nem obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Ela estava dizendo, irei eu. Ou seja, Ruth falou com Noemi, eu vou onde a senhora for. E agora preste atenção aqui, ó. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, Ruth falou, ó, não sou mais moabita, a partir de hoje sou israelita. E sabe o que vai acontecer com Ruth? Mais à frente, ela se casa com Boaz, leva Ruth, sua sogra, para morar com ela. E Noemi viveu até os últimos dias na casa de Ruth e de Boaz, e ali ela foi muito, mas muito abençoada. Agora continuando aqui, ó. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi ouviu que Raquel estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é Noemi? Noemi casou-se e foi morar lá em Moabe. Só que aconteceu uma tragédia naquela cidade. O marido de Noemi ficou doente e faleceu. Ainda ela jovem e os seus filhos pequenos. Anos passaram, Noemi ficou velha e os meninos se tornaram homens, decididos então a dar um futuro mais tranquilo para a mãe. Trabalharam e trabalharam, até que conheceram duas mulheres muito boas moabitas. Uma era Ruth, e casaram-se. O que aconteceu? Parece que a mesma maldição que estava sobre o marido de Ruth veio sobre os filhos, e eles também morreram, ficando 3 viúvas lá em Moabe. Noemi disse para suas noras: Voltem para a casa de seus pais e fiquem lá, porque vocês são muito novas, vocês podem casar de novo. Eu já estou velha, não consigo mais nada e eu vou voltar lá para Belém. A primeira nora voltou para casa do pai. Ruth falou: Não, não vou, minha sogra, sabe por quê? A senhora agora é minha família. Onde a minha família tá, eu tô, e não adianta. E depois, mais pra frente, nós sabemos que Noemi era parente de Boaz, o homem mais rico de Belém naquela época. E sobre aquele que fosse o parente, ele teria uma obrigação de se casar com a viúva que fosse parente dele. Então, Boaz não se casa com Noemi, mas se casa com Ruth.
e com isso criou uma família muito abençoada. E se você está entendendo esta palavra até aqui, você que é genro e nora, se inscreva aqui neste canal, curta, comenta e compartilha bastante. Você, sogro, sogra, manda aí para o seu genro, manda aí para sua nora. Peça para que eles assistem este vídeo. Amém? E ali então, como eu disse anteriormente, Noemi morreu junto da família de Boaz e de Ruth. Amém? E ali, Ruth se tornou uma mulher hebreia, porque os moabitas eram de uma outra nação. Mas como Ruth fez esse pacto, fez essa aliança com o Deus de Noemi e fez com Noemi, assim ela se tornou parte do povo de Deus. A mesma coisa aconteceu com Raabe. Raabe era de Jericó, mas Raabe fez o que ela precisava fazer para salvar aqueles 2 espias. E se você não sabe, Davi, o grande rei em Israel, é descendente direto de Raabe. E Raabe era uma prostituta. Mas isso não quer dizer nada. Pessoas podem se converter? Claro que podem se converter. Aqueles que estão hoje na vida louca podem se converter a Cristo Jesus? Podem e devem se converter. Agora, você que é filho, filha, ouça essa reflexão do grande rei Salomão escrita em Provérbios capítulo 10, verso número 1. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Você já viu que a maioria dos filhos que dão trabalho, principalmente de mães solteiras, eles geralmente, não todos, mas uma pequena parte, geralmente, vão para o sistema prisional do Brasil? Você já reparou isso? E adivinhem quem vai lá enfrentar aquela fila de domingo num dia de uma visita? Você acha, você que é filho, acha que é seu amiguinho que vai lá te visitar? Acha que é aquela sua namoradinha da balada? Não, meu querido. Quem vai lá te visitar é sua mãe. E até muito seu pai também vai. Aí eu te falo uma coisa. O que você prefere ouvir hoje? Conselhos do seu pai ou conselhos do seu amigo cabeça vazia, oficina de Satanás, que não agrega valor nenhum para você? Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Porque, primeiro, eles têm muito mais vivência que você do que o seu amiguinho que faz uso de álcool e coisas que entorpecem a cabeça, que mudam o raciocínio de uma pessoa comum. Você está ouvindo isso? Eu tenho hoje um casal de filhos, 19 anos e 15. Você acha que eu não converso com os meus filhos? E eles não conversam comigo tudo o que acontece na vida deles? É claro que comentam comigo, porque até 7 anos atrás, antes do divórcio que eu enfrentei, eu sempre sentava e conversava com os meus filhos. Diferente da mãe, que hoje em dia não conversa com eles. Aliás, poucas vezes eu vi ela conversando com eles. Pouquíssimas vezes. Então, filhinho e filhinha, quando seu pai te aconselhar em alguma coisa, pare e ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Ouça menos o seu amiguinho de escola, o seu amiguinho de rolê. Não vai escutar esse povo, não, porque esse povo, se você for parar no sistema prisional do Brasil ou debaixo de 7 palmos de terra, você acha que os seus amiguinhos vão chorar por você? Você acha que eles vão te visitar? Não vão. Jamais vão. Não vão, não. Sabe por quê? Porque aqui quem fala para vocês é alguém que, quando enfrentou o divórcio, você acha que aqueles meus amigos de infância e os amigos que eu tinha quando eu era casado lembraram de mim? Lógico, evidente que não. Mas os
poucos e bons amigos que hoje eu tenho, na época, foram a minha rede de apoio. Por isso, peço a você que se inscreva aqui neste canal, curta, comenta e compartilha. Se esta mensagem até este exato momento faz sentido para você, seja bem-vindo ao Nada Mais, onde nada mais importa que a presença do nosso Deus. No livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, nesta passagem que iremos ler, isto aqui é o quinto mandamento que foi escrito ali nas tábuas que Deus deu a Moisés, chamado de os 10 mandamentos. E este é o primeiro mandamento com promessa. Está escrito a seguinte coisa: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Moisés está deixando bem claro: todo teimoso, arrogante, narcisista, pequeno, nariz em pé, que não escuta o pai e a mãe, quando chega uma certa idade, certa maturidade, se ele não ouviu, mesmo o pai e a mãe corrigindo-o, este irá enfrentar, sabe o quê? Uma penúmbria. Vai sofrer muito e vai sofrer de verdade, porque aquele que não dá ouvidos ao pai e à mãe, como eu disse anteriormente, prefere escutar o seu amiguinho, o seu coleguinha, seja quem for, esse está fadado ao grandiosíssimo fracasso. E depois sabe o que vai acontecer? Adivinha para onde ele vai correr? Vai correr para a casa de papai, vai correr para a casa de mamãe. Vou dar um testemunho aqui e nós já vamos orar na sequência. Amém? Certo conhecido da minha família, que eu chamo de irmão do meio, tinha adquirido uma CG Titan na época. Ele não tinha habilitação. Ou seja, trabalhava, ia para o trabalho, voltava para o trabalho. Orgulhoso, poderia ir e voltar de ônibus? Não, queria ir com a moto. Quantas vezes eu vi o arrogante do meu irmão dentro da casa da minha mãe gritando: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu só preciso da minha moto. Dias depois, caía na blitz da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui em BH, e ficava sem a moto, que era levada até o pátio do Detran, que fica bem no bairro da nossa mãe. Adivinha quem ia lá tirar a moto para ele poder ir trabalhar? Minha mãe. Quantas vezes eu vi minha mãe fazendo isso? Eu ia falar alguma coisa, minha mãe achava ruim. Sabe o que eu resolvi fazer? Parei de falar. Falei: mãe, eu amo a senhora, mas não dou palpite nenhum na vida da senhora, na vida de ninguém, porque vocês não querem me escutar. Onde já se viu uma pessoa que trabalha, ganha bem, não tinha dinheiro para tirar a habilitação de moto? Sabe o que ele preferia fazer? Ficar na molecagem dos amiguinhos com a cabeça mais nova do que ele. Se hoje eu tenho 45, completo 46, ele tem 43, vai fazer 44 agora em agosto. Isso há 10 anos atrás ele já tinha 33 anos, eu já tinha 35, quase 36, pai de 2 filhos, e ele só tem uma, que é a minha sobrinha. Agora ele arrumou uma moça aí e resolveu dar mais um neto para minha mãe, mas isso não é o caso. Mas o que eu estou falando é o seguinte: vai lá ver se ele honra minha mãe. Vai lá ver se tudo que ele faz para ela, ele não faz com aquela cara de desgosto. Eu não. O que ela me pedir, e se tiver no meu alcance, eu vou lá e faço para ela. Pois bem, meus queridos e queridas, esta palavra de hoje é para você, filho, filha, para você, genro, para você, nora. Honre seu pai, sua mãe, seu sogro e sua sogra. Mesmo que você não goste do seu pai ou da sua mãe, do seu sogro e sua sogra, honre-os. Honre-os. Amém? Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos,
vamos levantar uma de nossas mãos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, no dia de hoje entendemos que precisamos honrar nosso pai, nossa mãe, nosso sogro e nossa sogra, porque pai e mãe são aqueles que cuidaram de nós, que nos educaram e que nos ensinaram a sermos o que nós somos hoje. Sogro e sogra são aqueles que educaram e ensinaram o nosso cônjuge a Seu ser marido não aquilo tem que uma ele amiga do ou trabalho, ela ele tem é uma hoje. colega. Portanto, Pai, iremos honrar sogro, sogra, pai e mãe em o nome de Jesus, porque, como foi dito, é o primeiro mandamento com promessa e o quinto dos 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés há mais de 3.000 anos atrás. E todo aquele que obedece a um direcionamento, que obedece a uma estratégia que o Senhor criou, este se torna mais que abençoado, mais que abençoada. Muito obrigado, querido Deus, eterno, glorioso, majestoso Deus, por este direcionamento, por esta instrução poderosa. Em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E graças a Deus. Amém. E se você, meu querido e minha querida, entendeu a mensagem de hoje e gostaria de receber mais mensagens poderosas como esta, peço a você que se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações na opção todas, curta, comenta, compartilhe com 10 pessoas. Sejam eles seus parentes, seu pai, sua mãe, seu sogro e sua sogra. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Nada Mais.